Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Biologia, aqui comigo, professor Paulo. Estou bastante feliz de estar aqui junto com vocês, trabalhando o nosso conteúdo de Biologia da segunda série do ensino médio. Eu já trabalho com Biologia há algum tempo, aqui na escola eu trabalho com Biologia das terceiras séries em especial, mas esse ano fui contemplado com essas turmas, de segunda série do turno do Vespertino. Eu fico bastante feliz. Você já sabe que eu já sou formado em matemática pela Universidade Pitágoras e esse ano eu concluí minha segunda licenciatura em ciências biológicas. Então, graças a Deus aí eu consegui mais uma graduação. Não sei tudo, pessoal, mas eu espero que o pouco que eu saiba eu possa transmitir para vocês de uma maneira clara, de uma maneira que vocês consigam entender todo esse conteúdo. Você já conhece lá o meu trabalho na matemática. Vocês sabem que eu gosto muito da matemática, mas a biologia para mim, ela foi a primeira a qual eu me identifiquei lá no ensino médio. Eu já gostava do conteúdo, eu achava as aulas de biologia interessante. Não sei se vocês estão notando, esse tipo de vídeo que eu vou fazer a gravação da aula para vocês, em algum canto aqui da sua tela, vocês vão estar conseguindo visualizar o meu rosto. Então, durante a aula, eu vou estar explicando para vocês e também interagindo aqui, tá? Esse equipamento que eu consegui comprar me possibilita que eu grave essas aulas com mais dinâmica, uma aula mais dinâmica para que vocês assistam e compreendam esse conteúdo de uma maneira bem legal. Tudo bem? Então, vamos começar? Pessoal, o conteúdo que nós vamos ver inicial aqui da segunda série do ensino médio, ele é chamado de taxonomia, a classificação dos seres vivos, né? A classificação dos seres vivos em geral. E a gente vai trabalhar esse conteúdo aqui nesse primeiro bimestre, nesse caso ainda, e vocês vão ver, pessoal, o tanto que essa matéria é boa. Eu gosto da taxonomia com paixão. Esse sistema de classificação dos seres vivos é um conteúdo bem fácil, que dá para você aprender de uma maneira bem dinâmica. Tudo bem? Então, o conteúdo que nós vamos trabalhar é esse daqui, ó. Taxonomia, classificação dos seres vivos. Eu vou explicar de uma maneira didática, como se você nunca tivesse visto esse conteúdo. Espero que vocês gostem da aula e vamos começar? Pessoal, então olha só. Taxonomia, classificação dos seres vivos. Eu sempre gosto de iniciar minha aula apresentando para vocês uma situação do cotidiano. E hoje eu trouxe isso daqui para você. Ó. Olha só. Analisando o cotidiano. Senhor Américo, morador do Rio de Janeiro, foi visitar familiares em Petrolina, no Pernambuco, no Nordeste. Pediu ao sobrinho Pedro para comprar frutas e legumes. Deu a seguinte lista: 2 quilos de aipim, 2 quilos de mexerica, 3 quilos de laranja e 2 quilos de uva. Seu sobrinho Pedro, ao chegar com as compras, disse que só encontrou a laranja e a uva. Senhor Américo insistiu e disse que no dia anterior tinha todos esses produtos no supermercado. Será que Pedro está falando a verdade? Então, pessoal, o que aconteceu aí? O senhor Américo, ele é morador do Rio de Janeiro, foi visitar os parentes deles lá no Nordeste. E aí ele deu essa lista aqui e pediu para o sobrinho dele lá no supermercado e comprar essas frutas e esses legumes. Só que o que acontece? Quando o sobrinho dele chegou novamente em casa, ele disse: olha, tio, eu só encontrei a laranja e a uva. Aí o senhor Américo falou: não, mas como? Eu fui no supermercado ontem e tinha muita... eu encontrei todos esses itens que eu te passei na lista. E aí, o que aconteceu? O que você acha que pode estar acontecendo? Pessoal, olha só o que pode estar acontecendo. No Rio de Janeiro, eles conhecem como aipim o que lá em Petrolina eles conhecem como macaxeira. Deixa eu colocar aqui para você. O que eles conhecem como macaxeira. Macaxeira. O que seria a macaxeira? Para quem não conhece, ela também recebe o nome de mandioca. Aqui a gente conhece como mandioca, né?
macaxeira, aipim. A mexerica, para eles, lá no Pernambuco, é chamada, pessoal, sabe de quê? De tangerina. Tangerina. Deixa eu colocar aqui para você. Deixa eu apagar aqui. Macaxeira e tangerina. Foi por isso que ele não encontrou, né, pessoal? Ele desconhecia esses dois nomes aqui. E o que você pode estar observando? Nesse caso, esses dois alimentos aqui, apesar de serem muito conhecidos no todo o território brasileiro, ele recebe nomes diferentes de acordo com a localização, de acordo com o local, né? De acordo com a localização, de acordo com o estado, de acordo com a região. Um mesmo item, um mesmo produto recebe nomes diferentes de acordo com a região, de acordo com a cidade. Cada um conhece de um jeito, mas é em relação à mesma coisa, ao mesmo item, nesse caso aqui o alimento. Pensa para mim, pessoal, se eu for viajar para outro país, essa mandioca vai receber um nome específico da língua lá desse outro país. E a mexerica, lá que eles conhecem como tangerina. Agora, você já começa a despertar uma coisa. Professor, seria mais fácil se tivesse um único nome para designar esses itens, porque aí não provocaria tanta dúvida nas pessoas. E será que teve alguém que teve esse pensamento de colocar um único nome exclusivo para o conhecimento de todos? É esse ponto que eu chamo a sua atenção. Lá no Pará, tem uma colega minha que morava lá no Pará, não sei se vocês sabem o que é a tal da carapanã. Carapanã para eles lá é o que a gente chama aqui de muriçoca. Então é mais um que eu trago para vocês, que pode sim sofrer variação. O mesmo produto, o mesmo item, o mesmo objeto, de acordo com o local, nesse caso o mesmo alimento, pode sofrer uma variação linguística de onde se localiza a região ou a cidade. E a classificação dos seres vivos, pessoal, serve para isso, para classificar. Pensa se um cientista precisasse estudar, por exemplo, a mandioca, e ele chegasse em determinadas regiões do Brasil, por exemplo, ele veio de fora, e a pessoa chamasse de aipim ou de macaxeira. Ele iria ficar confuso. Então, a classificação dos seres vivos, ela vem, pessoal, desse jeito. Ela vem para classificar, ela vem para organizar esses nomes de uma maneira que do lugar que você for seja único num lugar, numa região seja outro, a nível científico, tá? Embora esses nomes que recebam esses alimentos, nesse caso aqui, sejam de conhecimentos culturais, isso daí também é aceito. Então, cada região tem a liberdade de dar os nomes e classificar também. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, e a gente dar início. A ideia de classificar, ela já é muito antiga, tá? Desde os tempos remotos, os seres têm a noção de classificar as coisas, de separar, de organizar. Posso te dar um exemplo? Você entra no supermercado, você vai encontrar os itens separados nas prateleiras por seção, né? Por categoria, por classe, alimentício, secos e molhados, né? Nesse caso secos e molhados, os congelados, os embutidos, os produtos de limpeza. Por que classificar e organizar, professor? Porque fica mais fácil quando eu classifico, quando eu organizo. Para mim, ser humano, é mais fácil entender alguma coisa que está devidamente organizada. Quanto mais organizado, quanto mais separado, quanto mais classificado, melhor é para a compreensão do ser humano. E é esse tipo de pensamento que você tem que ter, meu aluno. Você tem que entender essa tipo de derivação. Se você chega, por exemplo, numa biblioteca, você encontra os livros separados por seções de literatura. Aí, no caso de literatura, aí vem o romantismo, literatura que é mais romântica, terror. Então você tem a separação. E tudo que você vai, as ruas, as quadras, as numerações das casas,
tudo isso, pessoal, o ser humano ele procurou. Então, a ideia de classificar, ela não é uma ideia recente. Ela é uma ideia que já surge há milhares de anos. O ser humano ele já tem essa noção de que quanto mais organizado, classificado, fica mais fácil para mim entender. Tudo bem? Então é isso que eu já quero dar abertura da nossa aula para vocês. Bom, então vamos lá. Então o sobrinho Pedro não é que ele estava mentindo, igual a pergunta falou. Será que ele estava falando a verdade? Na verdade é porque ele não conhecia, né, pessoal? Esses dois nomes aqui. Tudo bem? Então vamos lá então. Vamos descer mais um pouquinho aqui. E aí agora sim a gente vai entrar no nosso conteúdo. Pessoal, nós vamos chamar aqui a classificação dos seres vivos de sistemática. E eu quero explicar para vocês o seguinte, o que é a sistemática. Aqui está falando que a sistemática ela é dividida em dois grupos, taxonomia e filogenia. Deixa eu te explicar primeiro o que é a sistemática. Pessoal, quando eu estudo o estudo de acordo com a sistemática ela vê o todo. Ela estuda toda a biodiversidade. Posso te dar um exemplo? Se você vai lá no Reino Monera, nós vamos estudar as bactérias. Por que as bactérias vão fazer parte lá do Reino Monera? Se eu vou estudar os animais vão fazer parte do reino Animalia, ou conhecido também como Metazoa. Se eu vou estudar as plantas estão classificadas no reino Plantae. Mas por que elas estão classificadas naquele reino? Se eu vou estudar os protozoários, estão lá no reino Protista. Se eu vou estudar os fungos, no reino Fungi. Quando a gente estuda esses seres, na verdade, organizados nos seus reinos, eu não estou preocupando, pessoal, como esse ser interage com o meu ambiente. Como que ele se relaciona? Eu não estou preocupando do funcionamento dele de acordo com a sistemática, mas eu quero entender como cada um se localiza nos seus respectivos reinos. E é isso que é a sistemática. Então a sistemática ela vai analisar aqui na biologia, deixa eu colocar aqui para vocês, muito ao que a gente chama de biodiversidade. Então, vamos colocar aqui. Ela analisa a biodiversidade ao todo. Aí, pessoal, depois que eu analiso essa biodiversidade ao todo, eu venho fazer o quê? Eu preciso desmembrar tudo isso, organizar, separar e classificar. Aí é que vai entrar a taxonomia. Então, a taxonomia é uma área de estudo que está dentro da sistemática. Então, a sistemática entende-se como um estudo do todo, de toda a biodiversidade, seja animal, seja vegetal. E aí entra a taxonomia para fazer o estudo de separar, de classificar. E o que é a taxonomia? É a ciência que classifica e descreve para facilitar o estudo. Ela vai classificar, ela vai separar, ela vai organizar, vai descrever essas características. Para quê, professor? Para facilitar o estudo. Porque, como eu disse no início da aula, tudo que está classificado e que está descrito é mais fácil para mim estudar. Tudo bem? A outra área da sistemática que nós também temos é chamada de filogenia. A filogenia, pessoal, seria uma área dentro da sistemática mais atual. Então, eu posso falar para vocês que o sistema de taxonomia ele é um sistema que foi utilizado mais antigo, foi um critério de classificação mais antigo. Agora, a filogenia aqui seria um sistema de classificação mais moderno. Aqui eu vou analisar o DNA, eu vou analisar RNA, eu vou analisar proteínas, DNA mitocondrial, então é a análise do DNA. Seria uma ciência mais moderna. Seria uma forma de eu classificar com mais segurança, tá? Em relação aí. Embora a taxonomia também tenha a sua valia, ela tem o seu processo de classificação, ainda nós utilizamos a taxonomia, só que a filogenia foi uma derivação da taxonomia, um sistema de classificação mais moderno.
onde eu tenho a preocupação de utilizar análises principalmente do DNA. Para quê, professor? Para mostrar relação de parentesco. Quando a gente fala, por exemplo, o ser humano e o rato, em análise de DNA, quando a gente faz a análise de DNA, nós temos um grau de similaridade muito grande em relação à análise de DNA. Como que eu descubro isso, professor? Em relação ao grau de parentesco medido através da análise do DNA meu e do camundongo, por exemplo. Tá? Com isso, através dessas análises, eu consigo construir o que a gente chama de árvores filogenéticas. Vocês vão entender em aula subsequente o que é uma árvore filogenética. Eu já vou trazer um aqui daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês. Mas árvores filogenéticas seriam aquelas árvores da vida, árvores do processo evolutivo. O que acredita-se? Que os seres eles evoluem constantemente durante o passar do tempo. E aí, cada processo de evolução que ele vai adquirindo característica, ele vai se transformando e ele vai se modificando. Com isso, pessoal, dá para me construir uma árvore da vida, ou chamar de árvore filogenética, cladograma. Tá? Quer entender o que é essa árvore filogenética? Eu vou te mostrar um exemplo aqui. Olha o que eu trago aqui para você. Nesse exemplo aqui, eu trago, olha só, imagina que eu tenho aqui um melão, uma melancia e um pepino. E aí eu chego para você na sala de aula e falo, pessoal, não falo nada, eu falo assim, pessoal, sem explicar o que é. Gente, aqui eu tenho um melão, uma melancia e um pepino. E eu quero que vocês falem para mim aí a sua opinião. Na sua opinião, qual que é o parente mais próximo aqui? O melão com a melancia ou o melão com o pepino? Ou a melancia com o pepino? E aí, pessoal? De acordo com a sua análise visual, que é o que você tem de recurso para olhar agora nessa aula, qual que você chutaria? Quem é mais próximo? O melão com a melancia? O melão com o pepino? Ou a melancia, olha aqui, a melancia com o pepino? Bom, professor, de acordo com a minha análise aqui visual, o melão e a melancia, aqui, se o seu aluno for olhar isso, ele vai pensar, o melão e a melancia, eles são bem parecidos, eles possuem muita semelhança. Então, provavelmente, professor, o melão e a melancia têm um grau de parentesco mais próximo. E aí, meu aluno, eu falo para você que você está totalmente errado. Em questão de análise de DNA, o parente mais próximo aqui seria o melão e o pepino. Em questão da análise, quando a gente fala aqui, ó, a análise de DNA, o melão e o pepino, a gente diz que eles são mais, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para baixo, eles são mais próximos evolutivo. Então, através da análise de DNA, eles são, deixa eu colocar aqui para você, eles são mais próximos em questão do processo evolutivo. Ô, professor, mas o melão é diferente do pepino completamente. Mas quando a gente analisa o DNA, é isso que ele nos mostra, que o melão seria aí mais próximo que o pepino. Embora, pessoal, o melão morfologicamente tenha uma semelhança, o que é morfologicamente? Seria o visual que eu consigo olhar. Então, o melão e a melancia possuem apenas uma semelhança morfológica nesse caso aqui, né? Morfológica. Mas, em questão de análise de DNA, eu falo que o melão é mais próximo do pepino. Tanto é, pessoal, que é o seguinte. O melão e o pepino, eles pertencem... Deixa eu colocar aqui para você. Ó, vou puxar uma flechinha aqui no melão, que vai valer a mesma coisa para o pepino. Eles pertencem ao gênero Cucumis. Vocês já ouviram falar do gênero Cucumis? Vou colocar aqui para você. Ó. Então, o melão e o pepino pertencem ao mesmo gênero. Então, o gênero
que o melão e o pepino pertencem é chamado de cucumis. Vou colocar aqui para você, cucumis. Tudo bem? E a melancia pertence a outro gênero. Então, vou colocar aqui para você o gênero da melancia. Ele é chamado de citrullus. Então, vou colocar aqui citrullus. Olha aí para você ver. São gêneros. Deixa eu colocar isso daqui com letra maiúscula, tá? São gêneros o quê, pessoal? Diferente. Então, enquanto o melão e o pepino pertencem ao gênero cucumis, a melancia pertence ao gênero citrullus. Professor, já que o senhor me falou em questão da análise do DNA, eles são mais próximos, fala para mim então, deixa eu corrigir aqui o DNA, como que eu representaria isso daqui numa árvore filogenética, que seria a árvore do parentesco evolutivo, a árvore que representa o grau de parentesco. Pessoal, tá vendo isso daqui que eu estou mostrando para vocês? Isso daqui pode ser chamado de árvore filogenética, também conhecido como cladograma. Então eu vou colocar isso daqui para vocês, ó. Então isso daqui que você está vendo aí na sua tela, pode ser também é conhecido como cladograma. Cladograma. O cladograma serve para a gente representar o grau de parentesco entre seres, nesse caso aqui, entre o melão, a melancia e o pepino, tá? Nesse caso aqui específico. Ou entre seres de modo geral. Então eu poderia representar aqui, ó, o que eu sei? Que a melancia é um parente mais distante em relação ao melão, em relação ao pepino. Então aqui assim, eu vou colocar a melancia. Ela estaria pertencendo a essa ramificação. Aqui assim eu vou colocar o melão. E aqui assim eu vou colocar o pepino. Tudo bem? Que é aí que você já vai conseguir entender. O que eu estou representando nesse cladograma aqui? O que a gente pode fazer essa análise? Primeira coisa, essa linha que vocês estão vendo aqui, ela não determina o tempo. A árvore filogenética, a gente coloca aqui, deixa eu até colocar de verde aqui, então essa árvore filogenética ou cladograma, ela analisa o grau de parentesco. Então vamos colocar aqui, analisa grau de parentesco. Então eu posso colocar aqui, não analisa o tempo. Então, o tempo aqui, pessoal, ele não entra nessa contagem. Eu analiso aqui, nesse caso, o grau de parentesco. O tempo eu não vou analisar, de acordo com essa afirmativa que vocês estão vendo aqui. E aí, o que a gente consegue ver? Não é que a melancia surgiu primeiro que o melão ou o pepino. Não é isso. A melancia, por ela pertencer a um outro gênero, ela é um parente mais distante do melão e nesse caso aqui do pepino, como eu representei para vocês. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas aqui, pessoal, eu tenho um encontro. Tá vendo aqui? Essa região de encontro seria um ancestral comum que originou todos esses daqui, ó, que originou a melancia, que aí se ramificou para cá e gerou o melão, e que aí para cá criou o pepino. Então a gente fala que a partir de um mesmo ancestral pode ter originado aqui, criou essas bifurcações e aí originou esse tipo de alimento que vocês estão vendo aqui. Mas se eu comparar em questão de análise, o que eu consigo ver? Que o melão e o pepino são parentes que estão mais próximos evolutivamente. É assim que você consegue representar nesse tipo de questão. Tudo bem? Outra coisa, cada braço desse daqui, cada ramificação, na verdade, desculpa, se a gente está falando de árvore filogenética, a gente fala cada galho, né, ou cada ramificação dessa daqui, ela é chamada de clado. Então aqui eu teria um clado, aqui eu teria um clado, aqui eu teria outro clado.
Esses clados, pessoal, é que designam as ramificações de todos esses daqui, nesse caso, desses alimentos, da melancia, do melão e do pepino. Então, se caiu numa questão para você, o cladograma, ou árvore filogenética, analisa o tempo ou analisa o grau de parentesco? Você vai colocar para mim que analisa o grau de parentesco. Então, essa é a primeira parte da nossa aula que eu trago para vocês aqui. Espero que vocês tenham entendido aí. Se quiserem fazer anotação, esse é o momento para vocês ir copiando. Tudo bem?